Ontem fizemos questão de dar a primeira indicação aqui no Balanço Geral da morte de um administrador de um banco sediado na capital do país, um administrador de nacionalidade portuguesa. Estamos a falar de Pedro Reis, que residia no país há 10 anos. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, quando eram 16h30, dava uma conferência de imprensa na qual já indicava as razões daquela morte. Até aí parecia que as coisas estavam a caminhar bem, mas começaram a surgir inúmeras dúvidas. Algumas pessoas diziam que podia ter sido assassinado num quarto do hotel. Outras pessoas estranhavam a celeridade com que se esclareceu este caso. O Balanço Geral também com muitas indagações. Nós trabalhamos, fomos atrás de informação para perceber o que existe. Como é que foi? Uma vez que fala-se que o senhor esteve nesse hotel e ele, com recurso a instrumentos, um instrumento contundente e com recurso a um raticida, teria colocado o ponto final à própria vida. Mas como é que isso pode ter acontecido? Como é que isso ocorreu? Será que alguém o viu a chegar ao hotel? Esteve acompanhado? Porque os hotéis têm sistemas de videovigilância. Esse é um dos grandes hotéis, não podia não ter. Tem sistema de videovigilância. Por onde ele passou? Como é que ele chegou? A hora que chegou? Quando? Será que esteve a jantar? Sendo um empresário, estaria eventualmente num encontro de negócios? Será que é isso? Esteve com alguns sócios, alguns conhecidos, já esteve a interagir com alguém, depois houve ali alguma situação de desentendimento? Como é que há ter sido? Foi ao quarto? Será que foi sozinho? Foi acompanhado? Estava hospedado ali? Vivia ali? Então, são vários questionamentos, inclusive outros associados ao instrumento cortante. Ora, vamos à sequência cronológica, vamos aqui à cronologia dessa ocorrência. Como é que isto pode ter acontecido? Deixando sempre um intervalo para que as próprias autoridades investiguem. O que nós estamos a fazer, o que vamos fazer, é mostrar sequências, é mostrarmos a cronologia, os antecedentes, desde o local onde o administrador esteve a comprar o tal raticida. E como é que chegou ao hotel? Como é que chegou? Com quem chegou? Estava em alguma viatura? Chegou caminhando? O Balanço Geral teve acesso a todos esses momentos, imagens em exclusivo, imagens que você só vai ver, só vê em primeira mão aqui no Balanço Geral. Vamos a isso. Aqui, 16h57, essa imagem é do estabelecimento onde o senhor Pedro Reis chega e compra um raticida. Vamos a isso. Vamos ver então a chegada dele a este local. Ele é atendido a essa hora. Ele apresenta, aí está, apresenta o raticida, abre a carteira, tira o valor. Já foi informado a quantia que tem que desembolsar por aquele veneno. Então, ele compra, paga, leva o raticida com ele. Arruma os documentos e tal e vai. Há uma viatura que iremos ver, a chegada dele ao hotel, 17 horas. Por volta das 17 estava a chegar ao hotel. Ele chega, abre-se a porta do veículo, o motorista abre a porta, ele coloca o casaco, está a essa altura aparentemente nervoso. Aparentemente nervoso. Por quê? Porque inclusive ele,
quase que tropeça aqui a entrada, vão ver a imagem, quase tropeça a entrada, solta a realização, vamos ver, não é? Colocou o casaco e pega alguns dos seus pertences, supondo-se que ali nesses pertences ele esteja a levar também o tarraticida. Veja aqui, ele quase tropeça, bateu ali com a escada e entra. Vamos ver as imagens do interior também. A viatura sai. A viatura sai, tanto a imagem indica que ele chegou sozinho. Não esteve acompanhado, pelo menos dentro do hotel. Está aqui o motorista, vai, não é? Tanto o ADC, está lá o motorista, o ADC, foram. E ele entrou, 17 e tal, 20 e alguma coisa, o veículo sai. Entra, então, aqui 17 e 21, ele saúda de forma apressada ao recepcionista. São imagens exclusivas que você vê no Balanço Geral. Ele caminha aquela zona dos balneários. Ele vira logo, vai aos balneários. Está aqui a imagem do senhor Pedro Reis. Ele percorre esta zona. É aqui onde ele vai aos balneários. Então, é uma zona já com alguma restrição. Não se pode colocar câmeras nos balneários. Ele continua com os pertences. O hotel diz que o senhor não tinha encontro com ninguém, não estava hospedado em nenhum quarto. Ele chegou, tal como vimos, saudou de forma apressada o recepcionista e partiu para o balneário. É lá onde, horas depois, segundo dados que obtivemos, horas depois, quando um agente de limpeza do hotel vem para fazer a limpeza rotineira, ao abrir a porta, depara-se com muito sangue a jorrar ali no chão. Saiu às pressas para ir comunicar e aí então o Serviço Nacional de Investigação Criminal foi ativado. Vamos a outros dados. Esses dados que não surgem aqui, mas também podem ajudar no esclarecimento deste assunto. Porque o Cernic avança que o senhor usou um instrumento cortante. Ele, ao ingerir, supostamente, esse raticida, depois usou um instrumento cortante. Onde é que adquiriu? Será que adquiriu aqui, nesse estabelecimento? A indicação que tenho do trabalho que a nossa equipa está a fazer sobre isto é de que não, esse instrumento não foi adquirido aqui. Esse instrumento, essa faca, sequer aquela faca que foi encontrada, também não é do hotel. Na residência dele, há um conjunto de facas daquele tipo e falta uma, supondo-se que seja aquela. Mas seja como for, a ter sido o que se diz suicídio, o que teria levado um empresário, um executivo a agir assim? Este é que é o ponto. Isto é que tem que ser também objeto de investigação do Cernic. O que é que esteve por detrás disso? Porque não podemos descartar a possibilidade de ter sido ameaçado a produzir aquele resultado para que eventualmente não se divulgassem algumas coisas. E ele entendeu que não lhe restava outro caminho, estava encurralado. A forma como entra aqui, uma saudação apressada. Saúda de forma apressada, o hotel diz que não tinha encontro com ninguém, não tinha absolutamente nenhuma reserva, não estava hospedado aqui e é lá com essa bolsa é esta que continha, segundo as autoridades, o raticida, a faca que ele acabou usando para cometer esse ato. É preciso, agora, o Cernic trabalhar sobre a questão da faca, sobre a possibilidade de ele ter sido ameaçado para chegar a esse resultado. E não terminou aí. É preciso também que se esclareça de forma mais objetiva o uso, a forma como
os órgãos dele aparecem com as partes sensíveis cortados. Mas do trabalho que teria sido feito também, isto apurei, houve um trabalho da equipa de médicos legistas que chegou à conclusão de que tratou-se efetivamente de essa ação, que ele sabia quais eram as zonas sensíveis, quais eram as zonas que deveria atingir com aquele instrumento cortante. Chegados aqui, não é o fim disto. É preciso que o Cernic trabalhe. Eu não estou satisfeito até agora com o produto final. Quero saber se o senhor teria sido ou não coagido a agir assim. Teria sido ou não ameaçado a agir assim. Porque a ideia que fica, desde logo, é de um possível ato de premeditação que produziu esse resultado. Mas podemos ter outros fatores. São esses fatores que o Cernic tem que ir limpar e trazer aqui e dizer: temos mais isto. E eu acredito que há elementos para serem mais trabalhados. A forma tão apressada com que o senhor chega no hotel é no mínimo estranha. Ele estava nervoso à entrada, vimos quase a tropeçar, passa pela recepção, saúda de forma apressada. Vão perguntar a algumas pessoas, mas nos hotéis é assim, a pessoa chega, entra, passa, vai para o sítio. Depende da confiança que existe. Eu, indo a esse ou outro hotel, chegando lá, o recepcionista vai barrar os movimentos. Vai para onde? Mas estamos a falar de um empresário, uma pessoa conhecida, que eventualmente frequentava aquele local com frequência. Não é? Possivelmente. Então, há ainda um trabalho a ser feito. O Cernic não pode fechar este caso assim. Podem existir outros dados. Nós queríamos partilhar esses elementos, os vídeos que tivemos acesso e mais os dados que já acrescentamos para dizer: Cernic, trabalhem mais, não encerrem esse caso. Podem existir outros elementos. Agora, não há aparentemente dúvidas de que o senhor não tenha se hospedado no hotel, não há aparentemente dúvidas de que o senhor não tenha estado em nenhum encontro com ninguém ali, a ter sido uma outra coisa. Então é essa outra coisa que tem que vir à tona. Meus caros, vamos mudar a página. Existindo alguns elementos de acréscimo, poderemos voltar a esse assunto.